Olá, muito bem. Um abraço a todos que estão aqui. Bem-vindos ao canal. Você já sabe, aqui no YouTube é o canal Aldoir Santos. Para você que está nos acompanhando, quem ainda, não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, aquele sininho, o sininho que está ali do lado, você ativa as notificações para receber aí todas as informações quando sempre há um vídeo novo. E por isso, se você ainda, se seu amigo ainda, sua amiga ainda não é inscrita aqui no canal, compartilhe com ela, passa lá o link e pede para ela se inscrever, seu amigo, enfim, e participar conosco também aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre educação. A professora Jussara Dutra Vieira, que é a coordenadora da área de educação da FAMURS, é a nossa convidada. A professora Jussara, a FAMURS é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. E como todos sabem, o governo do estado sugeriu, fez uma sugestão de retomada das aulas presenciais a partir do dia 31 de agosto. Já antes, também, o governo já tinha feito uma pesquisa com várias entidades aqui do Rio Grande do Sul, mais de 700, para ter uma ideia de o que essas entidades pensavam sobre a retomada das aulas presenciais, das atividades escolares aí durante esse período de pandemia. E esse assunto que nós vamos tratar nesses próximos minutos, de alguém que está acompanhando esse tema por parte da FAMURS e que tem ouvido aí os prefeitos, porque na semana agora, nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite voltou a afirmar que a decisão também cabe, evidentemente, aos pais e, inicialmente, aos prefeitos, que são os prefeitos que conhecem a realidade de cada região, de cada município. Professora Jussara, eu agradeço por estar aqui conversando com a senhora essa noite. Tudo bom? Tudo bem, quero cumprimentar você, Alduir. Há quanto tempo que a gente se conhece e voltou a conversar, e principalmente a quem nos acompanha nessa programação e nesse debate tão importante. Bom, professora Jussara, inicialmente, então, o que a FAMURS fez até agora neste sentido, desta proposta do governo, nessas duas ideias? Primeiro, uma pesquisa que foi feita por várias entidades, e agora o governador sugeriu uma proposta e que voltou de novo para a FAMURS essa discussão. Nos dê um relato inicial de o que a FAMURS fez até agora nesse sentido. Então, a FAMURS, que congrega os 497 municípios do Rio Grande do Sul, já havia feito no início de junho um levantamento junto aos prefeitos e prefeitas, perguntando sobre um eventual retorno às atividades presenciais, e obteve uma resposta no sentido de que, na oportunidade em que as autoridades sanitárias entenderem pertinente, no momento em que os conselhos municipais, estadual, nacional de educação tiverem normativas que deem segurança às comunidades escolares, como deveria ser o retorno às aulas. E na oportunidade, Alduir, 93,4% dos prefeitos responderam que não deveria começar pela educação infantil. Nós apresentamos esses dados em várias reuniões, porque nós temos um fórum onde nós tratamos com a Secretaria de Educação, junto com outras entidades, como a Undime, a UNCME, e o Conselho Estadual de Educação, a gente passou esses dados. Mesmo assim, o governador fez o anúncio, na última terça-feira, numa reunião com a FAMURS, de que pretendia voltar às atividades iniciando pela educação infantil. O que a FAMURS fez? Achou que era muito mais democrático consultar novamente os prefeitos. E num mutirão que fizemos na FAMURS durante alguns dias, conseguimos um resultado muito parecido, Alduir. Nessa consulta que fizemos agora, recebemos um retorno de que 94,13% consideram inoportuna a proposta do governo de retornar no dia 31 pela educação infantil. Perguntado quando achariam que deveríamos voltar às atividades.
Vou dizer em números redondos aqui, Aldoir. Sim. 38% responderam que só depois de nós termos a vacina para dar total segurança. 35% responderam que depois da diminuição dos casos, isto é, depois que a curva estabilize e baixe, tá? De contágio. E 24% responderam que somente em 2021. Então, se nós somarmos os que defendem só voltar depois da vacina e voltar em 2021, que são 38 mais 24, dá 72% dos municípios. Foram mais de 400 municípios que responderam a essa enquete. E aí tem outros dados que a gente pode ir falando ao longo, né, do nosso bate-papo, mas o dado relevante também que a gente fez a pergunta para comparar com a pesquisa anterior, tá? Essa do retorno pela educação infantil. Novamente, só 6%, quase 6,11%, concordaram em voltar pela educação infantil. A grande maioria falou que tem que retornar pela educação superior, depois pelo ensino médio, técnico, anos finais do ensino fundamental, anos iniciais do ensino fundamental e só depois pela educação infantil. E ainda, acho que esse é um dado importante para ter essa noção assim, de que é uma questão do conjunto dos gestores, das mantenedoras, das comunidades escolares. 86% respondeu que tem que voltar conjuntamente as escolas privadas e as redes públicas. E só 14% responderam que pode voltar primeiro a iniciativa privada e depois, em outra oportunidade, as escolas públicas. Eu estava falando isso, Aldoir, para destacar o seguinte. Sim, professor. O governo do estado, para resolver um problema mais pontual, embora não seja só desse setor, criou um problema geral. Ou seja, há uma grande preocupação das escolas privadas da educação infantil. Eu participei de uma audiência pública na Assembleia, onde eles disseram que estão fechando essas escolas, tá? Que são escolas, algumas mais modestas, inclusive, essas escolas que ocupam o espaço de uma casa, enfim, que se instalam para atender uma camada média da população e, às vezes, também as classes populares. Esse setor está muito penalizado mesmo. E o governo parece ter sido sensível a eles. Só que nós achamos que a vida tem precedência sobre a economia, mas que a economia é uma responsabilidade também de indução de políticas públicas. Então, o governo, preocupado com isso, deveria abrir linhas de crédito, conversar com o governo federal, porque aquele decreto que permitia a continuidade do pagamento dos profissionais por um tempo, com linhas de crédito e assim por diante, talvez fosse essa a saída para essas escolas. E não em função da crise que essas escolas estão vivendo, todo mundo tem problema, mas essas escolas realmente estão vivendo uma crise. Em função da crise, abrir para todas as escolas da educação infantil encaminharem seus filhos para a escola. É um contrassenso pedagógico isso. É um contrassenso pedagógico. Você imagina uma criança de 4 anos, de 5 anos, ficando 3 horas usando máscara, ser obrigado a descobrir que aquele espaço que ela corre, que ela circula, tem que ser delimitado, a não poder dar um abraço no seu colega, na sua professora. Então, é um contrassenso, né, muito grande na nossa opinião, embora compreendamos o problema, achamos que a pandemia atinge toda a sociedade,
gaúcha, da sociedade brasileira, sociedade mundial, e tem que ser buscadas soluções, mas não soluções que invertam a ordem da proteção à vida. Se chegou a definir alguns protocolos já ou não, professor? E assim, a FAMURS já posicionou o governo sobre esses números aqui de 93,4% e tal. O governo já está posicionado a respeito dessa questão. Dos números iniciais, na reunião que foi feita na terça-feira, o presidente Maneco falou da pesquisa anterior e que faríamos uma nova pesquisa. E amanhã terá uma nova reunião onde o presidente Maneco vai apresentar a nova pesquisa. Claro que isso já é público, o governo já sabe, mas é importante formalizar numa interlocução entre entes federados, que representam instituições, que representam setores da sociedade, no caso o governo, representa todo o executivo do Rio Grande do Sul. Então, amanhã será formalizada essa apresentação dessa pesquisa ao governo do estado e hoje todas as associações se reuniram, as 27 associações, se reuniram e, por absoluta maioria, amanhã vão se posicionar da mesma forma que o presidente Maneco, reivindicando, sugerindo que o governador volte atrás nessa sua proposição, mesmo ele tendo dito que não era obrigatório, que era uma sugestão. O governo tem um poder de indução muito grande. Nós sabemos que as pessoas esperam principalmente em momentos de crise. A sociedade espera que os prefeitos, as prefeitas, os governadores, enfim, mostrem o caminho possível a seguir pelo bem comum, pelo bem do conjunto da sociedade. Então, amanhã nós vamos ver se o governo vai ser sensível ou não à ponderação da FAMURS, registrando que não é uma decisão fácil para os prefeitos. Sim. Os prefeitos estão pressionados, todo mundo batendo a porta, é o transporte escolar. Nós já participamos também de discussão em que o governo acabou também mandando um projeto que os transportadores possam, de alguma forma, receber alguns valores do transporte, mesmo estando parados. Os prefeitos estão muito demandados com a questão do comércio, do emprego, da renda. Então, é uma atitude, digamos, corajosa dos prefeitos dizer que não, porque o mais confortável, do ponto de vista da gestão, seria voltar. Porque, vejam, é fim de mandato. Os prefeitos, a FAMURS tem feito, inclusive, cursos sobre isso, como prestar contas dos recursos nesse fim de gestão, mesmo porque há uma diferença de aplicação dos recursos agora na pandemia, né? Então, seria muito mais confortável os prefeitos aderirem à proposta do governo, mas estão muito sensíveis à voz das comunidades escolares, porque há um sentimento dos pais, dos alunos, no sentido de proteger os seus filhos. Todo mundo está passando por dificuldade. Tem gente que tem muitos problemas para poder ganhar o seu pão de cada dia e cuidar dos seus filhos. Todos nós compreendemos isso. Mas é um momento singular, é um momento em que tem que estabelecer prioridades. E a prioridade é a vida. Então, o momento em que ainda a curva está crescendo não é o momento de voltar. Os países que voltaram sem esperar, digamos assim, que o pior tivesse passado, para usar uma expressão comum, assim, usual, tiveram que repensar e voltar atrás na sua decisão. Então,
importante a gente não expor as crianças e os adolescentes a essa situação. Hoje tem uma pesquisa que saiu, inclusive, nesse dia 18 de agosto, nesta terça-feira, da Datafolha, dizendo que no país, daí a gente está falando do Rio Grande do Sul nesse momento, né, mas no Brasil, 90%, foi feito com os pais, evidentemente, 90% dos pais não concordam da retomada das aulas presenciais. A FAMURS propõe o que, então, professora, diante desse cenário? A FAMURS propõe que sejam retomadas as aulas presenciais no ano que vem somente, dependendo do cenário. E qual é a proposta que a FAMURS defende? Então, Aldir, muito boa essa tua pergunta. Por quê? Porque essa é uma avaliação contínua. Tá? Eu acho que a resposta que tem hoje pode não servir para daqui a 10 dias. Tá? Acho que todos nós temos que ter consciência disso e a FAMURS está muito atenta a isso. Então, no momento, a FAMURS acha que não pode voltar, que essa é a resposta dos prefeitos e também das comunidades escolares. Tá? Tem também trabalhado muito em conjunto com o Conselho Estadual de Educação e está muito claro que esse ano civil não vai corresponder ao ano letivo, ou vice-versa, o ano letivo pode não corresponder ao ano civil, né? E é diferente, assim, por exemplo, você ficar pensando, bom, mas a criança não aprendeu, né? Teve seu direito à aprendizagem interrompido e tal. Mas não é uma criança que ficou retida e toda a sua turma foi para frente. Não. É o conjunto, é toda a turma, é toda a classe que vai ter esse descompasso, digamos assim. Então, em princípio, a FAMURS está investindo nas condições das aulas remotas, tá? A gente tem a maioria das nossas escolas municipais estão conseguindo, de alguma forma, chegar aos estudantes, seja pela internet, mas tem lugares que tem muita dificuldade, que não tem acesso, seja deixando o trabalho na escola, os pais vão buscar, ou o professor leva, ou o vizinho leva, enfim, tá? Então, garantir que haja o vínculo entre o estudante e a escola, e os profissionais da educação. Manter esse vínculo. Fazer, nesse momento, mais uma avaliação do processo, de como isso está acontecendo, de como pode também incorporando as tecnologias da informação e da comunicação, e onde não é possível, vamos pelos meios tradicionais, tá? Para que no retorno seja feito um diagnóstico e a partir do projeto educativo da escola, que é um projeto político-pedagógico, projeto educacional, enfim, seja verificado o que é estratégico, essencial da aprendizagem, para ver como que esses alunos, né, conseguiram acompanhar, inclusive com autoavaliação, eles também participando desse processo. Então, no momento, o que a gente propõe e orienta? Que tudo seja registrado. Quantos alunos a escola conseguiu atingir, por que não conseguiu atingir? É possível fazer uma busca ativa, né, daqueles que não entraram mais em contato com a escola, como buscar esses estudantes, né, para que no retorno seja feito esse diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, ver se as prioridades foram atendidas, se não foram, qual é o plano de recuperação, tá, desses conteúdos, pensando, não dá para pensar, tá, já nessas alturas, com 4 meses de afastamento, não dá para pensar só em 2020. A gente agora já tem que pensar 2020 e 2021, pelo menos. Tem gente que já está pensando em 2022, mas pelo menos 2020 e 2021, pensar em conjunto, fazer
enfatizar agora esse vínculo, enfatizar o processo, isto é, o aluno não ter um distanciamento total da sua lógica de aprendizagem, de leitura, ter uma familiaridade, sabendo que os pais não são obrigados a fazer o papel dos profissionais da educação, não pode fazer isso, mas eles auxiliar ali na organização do tempo, quanto tempo as crianças ficam nessas atividades, quanto tempo elas ficam brincando, enfim, né? Organizando o tempo, e a gente está chamando isso, né, de processo. Então, investir no processo de ter essa relação, né, entre o estudante e a sua escola e os seus profissionais de educação. Depois, uma avaliação da sua aprendizagem, etc., é no retorno das atividades presenciais, porque a escola continua sendo o espaço, né, de socialização das crianças, dos adolescentes, né, não podemos abrir mão dela. É um tema complexo, até porque não tem nada hoje que seja definitivo, as coisas mudam rapidamente, né? E tem que estar atento a isso. Uma outra questão que a senhora coloca bem, quando fala que já tem que se pensar 2021, né? 2020, 2021, ou até avançar, de repente, 2022, alguns defendem que as aulas híbridas, né? Um pouco presenciais e um pouco virtuais, remotas, deverão seguir, enfim, dependendo do avanço da pandemia e da vacina também, né, da imunização. E aí a senhora representa hoje a FAMURS, que é a Federação das Associações e dos municípios, dos administradores, e aqui eu chamo a atenção porque quando se diz avançar para 2021 e adiante, 2021 serão os novos gestores municipais, teremos eleição para prefeito. Exatamente. Então, os novos prefeitos, sejam reeleitos ou não, sejam novos mesmo, ou sejam reeleitos, já entrarão nos seus mandatos, o próximo mandato já iniciará com esta demanda, né, muito presente, e é importante que a própria FAMURS e a comunidade escolar como um todo tenham um plano já bem claro, né, para auxiliar até esses novos gestores. Exatamente, Aldir, você tocou num ponto importante. Eu acho que a FAMURS tem que dar essa segurança para os prefeitos, tanto para esses que vão encerrar o seu mandato, tá? Por isso, esses cursos sobre prestação de contas, sobre como investir os recursos da área da educação, quanto para os novos, a fim de que essa transição também não seja um novo fator, tá, de estresse, né, para os municípios, né, na gestão desse processo, né, de pandemia, que é um desafio para todos e todas nós, né? Então, acho que isso é importante, é fundamental, mas de alguma forma, no meio de tantas angústias, o que eu queria transmitir a quem nos acompanha é também um pouco de uma impressão, né, de que toda essa questão, ela também tem que ser pedagógica para nós, ela tem que nos ensinar alguma coisa, tá? Ela tem que nos ensinar, primeiro, que o direito à educação é um dos maiores direitos, tá? Ele só está abaixo do direito à vida e à saúde, né? Então, a gente tem isso, né, presente. Segundo, que nós estamos num período em que tudo é urgente. A gente vai almoçar, leva o telefone, não pode ficar 5 minutos longe do telefone, etc., né? Então, tem que relativizar um pouco esse estresse, né, com o tempo. Então, essa grande preocupação, assim, vai perder o ano, perder entre aspas, né? Perder o ano. É uma complicação, mas assim, se a gente conseguir baixar essa curva, afastar o risco de morte da nossa proximidade, das nossas famílias, dos nossos municípios, mantendo o isolamento, tá?
a gente está dando passos também para repensar depois a sociedade também em outros patamares. Veja, é uma coisa completamente inesperada, mas não se sabe se com todo esse desequilíbrio, tá, do ambiente, etc., nós superemos isso e não tenhamos alguma outra coisa no futuro, daqui a 10 anos, não sei quando. Tá? Mas, enfim, como que a gente vai pensar mais preventivamente nessa questão? Tá? É. Como vai preparar as estruturas da saúde? Veja, tem muita gente que acha que se gasta muito dinheiro público. Mas imagine o Brasil sem o SUS nessa pandemia, sem essa rede, tá, de proteção da saúde. Então, tem coisas, né, que a pandemia certamente vai nos ensinar, nós temos que ter abertura para ir aprendendo também nesse processo. Certamente. Bom, vamos aguardar que o governo vai, no que o governo vai se posicionar nesse sentido, né? Mas creio que por todos esses números, esses argumentos todos, o governador vai ser coerente e também levar em conta o que estão dizendo aí os municípios, até porque, né, ele poderá determinar o início aí, o retorno das aulas presenciais para a educação infantil naquele protocolo estabelecido de 31 de agosto, mas se os prefeitos não concordarem, né, os prefeitos hoje também têm como está aí o modelo de distanciamento controlado, os prefeitos têm, e os comitês regionais das associações, né? As associações hoje têm comitês científicos, inclusive, para isso, poderão impedir e aí não poderá iniciar as aulas numa região e não noutra, né? O governo creio que será sensível nesse aspecto. Professora Jussara Dutra Vieira, que é a coordenadora da área de educação da FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Não se esgotará, evidentemente, esse assunto aqui, né? Porque essa discussão vai seguir adiante, certamente. E eu quero, professor, lhe agradecer inicialmente por esse contato e, evidentemente, colocar à disposição e a gente vai voltar, certamente, aí ainda a debater esse assunto. Né? Certamente, passou rápido essa meia hora aí, foi um prazer falar com você, mesmo de um tema, tá, que não gostaríamos de estar abordando, mas faz parte dos desafios da nossa vida, você na sua função, eu na minha, cada um, tá, tentando contribuir, tá, para que a gente faça essa transição da maneira menos dolorosa, tá, para a sociedade do Rio Grande do Sul. Eu fico à disposição, espero que daqui por diante, em outras oportunidades, a gente converse num quadro cada vez mais favorável, digamos assim, da evolução, tá, no sentido do combate a essa pandemia e da estabilidade dos casos e depois do seu decréscimo. Muito obrigado por essa oportunidade, foi um grande prazer. Um abraço. Muito obrigado, né, a professora Jussara Dutra Vieira, portanto, que é hoje coordenadora da área da educação na FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Gente, muito obrigado pela companhia aqui no canal. Você sabe, terça e quinta a gente está por aqui. Um abraço a todos.